Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Estar sim na vinha do Senhor, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos com um probleminha aqui no microfone, mas nós já estamos dando aqui da mão. Mas eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder adentrar na tua casa com a sua permissão. Aqui nós, para que possamos levar a palavra de Deus até o seu coração, conforme a sua necessidade, atender aí tudo que você necessita. Nós estamos muito felizes pelo Senhor nos conceder mais uma oportunidade de quarta-feira, e nós temos o nosso culto de ensino, que todas as quarta-feiras, ou seja online, ou seja presencial, quando nós pudermos estar presencial, nós estaremos também nesse horário com o nosso culto de ensino. E nós queremos já pedir para que você movimente aí as tuas mãos, compartilhe, curta, comente, ok? Porque você fazendo esse exercício de compartilhar, esta palavra, ela não fica e chega somente até você, mas ela é expandida para muitos lugares onde muitas pessoas necessitam de ouvir uma palavra da parte do Senhor Deus. Então, nós contamos, Deus conta com esse apoio, com essa intervenção de que você possa também contribuir para levar a palavra de Deus adiante. Então, nós vamos aqui dando prosseguimento, pedindo também para que você, antes de pedir para você, eu quero lhe agradecer, pelas tuas contribuições, pelo qual você tem feito, e eu quero lhe pedir para que continue contribuindo na casa do Senhor, porque a tua contribuição vai fazer com que a obra de Deus seja engrandecida, seja expandida, para que nós possamos dar continuidade. Deus realmente, Ele não necessita de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a obra dele, a igreja dele que trabalha aqui, precisamos. Então, continue a ser fiel com o Senhor nas suas contribuições, amém? Então, nós estamos muito felizes nesta quarta-feira. Temos aqui algumas irmãs que, ao chegarmos aqui, nós já encontramos ajoelhadas, orando ao Senhor, intercedendo, entendendo que uma igreja que ora, ela tem vitória. Uma igreja que ora, ela é próspera. Então nós temos este lema de sermos uma igreja que ora. Amém? Nós vamos, antes, porém, de nós irmos para a palavra de Deus, nós vamos ouvir mais um hino da parte do Senhor Deus. E eu quero pedir, antes que nós ouvirmos esse hino, eu quero que você comente aí nos comentários, peça o seu pedido de oração, A gente está falando de oração. Peça com fé o seu pedido de oração, que no final, antes de terminar o culto, nós iremos interceder por aquilo que você está pedindo. Interceder, oração intercessória. Eu estava pensando esses dias, meus queridos irmãos, e olhei para a minha própria vida, e eu falei assim, se não fosse a oração intercessória, eu não estaria aqui, A minha esposa passou 10 anos orando, para que o Senhor pudesse me salvar, e o Senhor atendeu. Então, confie, escreva aí o seu pedido de oração. Tem muitas pessoas necessitadas de oração, e nós vamos estar orando no final do nosso culto, amém? Nós vamos ouvir agora um louvor. Louva ao Senhor aí. Libertos do vil tentador.
Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, a todos que estão aqui presentes na nossa igreja. Você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, que Deus possa continuar te abençoando grandemente, que as ricas bênçãos do Senhor venham te contemplar aí onde você está. Você que tirou esse momento, reservou esse momento para adorar, glorificar ao nome do Senhor, você será muito abençoado por fazer isso. Que Deus venha continuar abençoando grandemente a sua vida. Estamos aqui nessa noite, no culto de ensino, para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Eduardo pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida do pastor grandemente. Sabemos que nós estamos num tempo de pandemia, meus irmãos. É um tempo difícil. Queríamos estar aqui com a igreja cheia, com a igreja repleta, porém, nós não podemos, devido a essa doença, devido aos cuidados que temos que ter, mas meus irmãos, mesmo assim, aqui estamos, adorando, glorificando ao nome do Senhor, de forma online, de forma remota, mas estamos adorando ao nome do Senhor, porque é igual o nosso pastor fala, a igreja não pode parar, então nós estamos aqui, glorificando ao nome do Senhor. Muitas das vezes as pessoas perguntam, mas por que disso? Mas o porquê dessa situação? Mas se você pegar Mateus 24, Lucas 21, lê lá, depois do culto, pega essas passagens e leia. E aí você vai entender que isso tudo que está acontecendo é simplesmente cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa se cumprir, porque o Senhor está às portas e breve Ele vem nos buscar. Amém? Meus irmãos, vamos ler a mensagem da palavra do Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração, para estar compartilhando com os irmãos na noite desse dia, no livro de Juízes, capítulo de número 6, iremos ler os versos de 12 até o 14, livro de Juízes. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia e também conosco, fique com ela aberta, a gente vai decorrer aí por esse capítulo e um pouquinho do outro capítulo também, o de número 7, e nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesse capítulo. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que de feito todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glórias a Deus por essa mensagem da palavra de Deus. Só irei ler esses versículos aqui do livro de Juízes. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos retrata, nos conta a história de Gideão. Gideão, ele foi o 5º juiz que Israel teve, que foi juiz na terra de Israel. E Gideão, ele foi um juiz que muito se destacou. Mas para que Gideão pudesse se destacar, ele teve que passar por alguns processos, teve que ter algo na sua vida a mais. Mas antes de decorrer sobre a vida de Gideão, eu quero comentar um pouco com os irmãos como que era no livro de Juízes. No livro de Juízes, se os irmãos abrirem as suas Bíblias aí, no livro de Juízes 21, capítulo 21 e o versículo 25 nos diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, o que isso quer nos dizer? O ser humano, ele não consegue andar sozinho.
humano ele precisa de ter um líder, ele precisa ter alguém para guiar ele precisa de ter alguém para mostrar o caminho, para poder mostrar a direção para ele. E com o povo de Israel era assim da mesma forma. Quando Josué morreu, Josué ele não deixou nenhum líder, ele não deixou nenhum sucessor, mas ele disse: vocês, cada qual do seu clã, cada qual da sua tribo, sigam ao Senhor. E aquela primeira geração, a gente sabe que foi uma geração vitoriosa, a gente sabe que foi uma geração que andou com Deus. Porém, as próximas gerações que começou a vir logo após a morte de Josué, nós sabemos que o quê? Que essa geração foi uma geração que começou a se corromper, foi uma geração que ela começou a olhar para os cananeus, começou a olhar para os amorreus, e começou a olhar para os povos ali vizinhos, e começou a ver o quê? E começou a adorar aquelas imagens, e começou o quê? E começou a construir deuses para eles. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. O ser humano ele tem necessidade do quê? De ver, de apalpar. Por isso que muitas das vezes hoje a gente vê pessoas que se ajoelham, pessoas que se debruçam, pessoas que se clamam diante de uma imagem, achando que aquela imagem pode fazer alguma coisa por ela, mas não, somente o Senhor é que pode fazer algo por ti, somente o Senhor que pode fazer algo na sua vida, somente o Senhor que cura, liberta e transforma. E nós vemos que Gideão, o povo de Israel naquele tempo, melhor dizendo, eles viviam nesse ciclo vicioso. O que acontecia? O povo pecava, o povo clamava e Deus mandava um juiz. Enquanto aquele juiz estava vivo, as coisas iam bem. Enquanto aquele juiz estava vivo, as coisas caminhavam a mil maravilhas. Mas era aquele juiz morrer, pronto, a coisa desandava, e aí o povo de Israel voltava a pecar. O povo de Israel não tinha aquele líder, não tinha aquela orientação que eles precisavam, e aí eles voltavam a cair no mesmo erro que eles cometiam. E um dos piores pecados que a Bíblia cita é o pecado de idolatria. Para Deus o pecado de idolatria é igual ou pior até mesmo o pecado de feitiçaria. Deus ele não tolera a idolatria. Deus ele quer ser o único, ele quer ser o Senhor, ele quer ser o centro da sua vida. Nós vamos ver aqui que Gideão ele teve que tomar alguns passos, ele teve que tomar algumas medidas importantes antes que ele pudesse ter a sua vitória. Vamos lá, vamos começar aqui. O que Gideão ele teve que fazer? Em primeiro lugar que eu coloquei aqui, que Gideão ele era um cabra bem esperto. Gideão, vamos ver aqui no versículo de número 11 do mesmo capítulo, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer no capítulo de número 6 aqui. Olha o verso 11, o que diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ou seja, o que nos fala aqui? Que Gideão, ele estava malhando trigo aonde? No lagar. O que é lagar? É um tanque de pisar uvas, é onde o povo, eles colocavam, os israelitas faziam suas colheitas de uva, colocava dentro daquele tanque e eles começavam a pisar aquelas uvas, para quê? Para extrair vinho das uvas. Como não era a época da uva, não era a época da colheita da uva, o que Gideão fez? Esperto, falou assim: eu vou malhar o trigo no lagar, lá no tanque de uvas. Por quê? Porque se os midianitas, eles jamais irão desconfiar que tem alguma coisa aqui. Os midianitas vão ver, é um lagar, não é época de uva, não tem plantação de uva, só tem plantação de trigo, então eu vou deixar aquilo para lá, eu não vou nem saber, não quero nem saber de mexer com aquilo ali. E assim Gideão fez. Existe um ditado popular por aí, que eu não concordo muito com esse ditado não, que diz assim, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu não concordo muito com isso não, porque se a gente for ver no decorrer da Bíblia Sagrada, a gente vê que sempre que Deus chama uma pessoa, Deus chama uma pessoa que ela já tem talentos, que ela já tem capacidades, que ela já tem aptidões
para aquele serviço que Deus o chamou. Gideão aqui, ele parecia ser frágil no começo, mas nós vimos que Gideão, ele era um grande guerreiro, ele foi um poderoso guerreiro. Eu posso citar outros exemplos, como por exemplo, Davi. Davi, quando ele foi escolhido, ele talvez era menosprezado na sua casa, ele era o filho caçula de Jessé, e nós sabemos que o filho caçula não tinha muitas mordomias. Hoje em dia, o caçula, ele é o filhinho da mamãe talvez, ele é o filhinho do papai talvez, mas naquele tempo não, o filho caçula, ele não tinha valor nenhum. Quem que tinha o valor maior? Era sempre o filho mais velho. O filho mais velho era aquele filho que, meu Deus, tinha tudo do pai. Mas porém Davi, o que Davi tinha? Davi tinha o Espírito de Deus na sua vida. Davi, ele tinha aptidões. Davi, ele tinha suas qualidades. Mas por que, irmão Johnny, você diz isso? É simples. Antes de Davi ser rei, antes de Saul chamá-lo para o seu exército, o que ele fez? Primeiro ele matou um leão, depois ele matou um urso. Ei, Davi, ele tinha coragem. Davi, ele tinha coragem. Não é porque Davi era pequeno, Davi era franzino, não, Deus escolheu Davi fraquinho, capacitou. Nada disso. Davi, ele já tinha força, ele tinha coragem. E aqui nos fala que o anjo do Senhor falou para Gideão: vai nesta tua força, varão valoroso. Ou seja, Gideão, ele tinha o seu valor. Então por isso que eu não concordo muito com esse ditado de que Deus capacita os escolhidos. Não, eu não vou muito com essa conversa não. Deus, ele chama pessoas que realmente têm talento, pessoas que realmente queiram fazer a sua obra. Uma pessoa relaxada, uma pessoa desleixada, uma pessoa que não procura ler, uma pessoa que não procura meditar, uma pessoa que não ora. Como que essa pessoa vai fazer a obra do Senhor? Como que essa pessoa vai querer pregar, querer ministrar na casa do Senhor? Não tem nem como, não tem condição. Então Deus chama aqueles sim, que realmente tem talento, que realmente tem capacidade para aquilo, e aí sim, Deus vai capacitando, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando graça. Não que nos sejamos suscetíveis a erros, sim, erros terão, mas Deus vai estar sempre orientando, sempre vai estar na frente. E nós vemos aqui que não é só nessa ocasião aqui que Gideão usou a sua esperteza, ele usou a sua sabedoria. Não, nós vemos que quando Gideão, a gente vai ler esse versículo mais para frente, quando Gideão ele precisou cortar o poste ídolo, quando Gideão derrubou o altar de Baal, ele fez isso à noite. Por quê? Porque ele fez na surdina, para que não acordasse a cidade, para que ele não agitasse a cidade. Ei, irmão, tem coisas que você tem que fazer na sua vida que você não precisa sair falando para meio mundo. Tem coisas na sua vida que você tem que fazer na surdina. É só você e Deus. É só você e Deus. Não é só pecar que você faz na surdina, não. Você tem que fugir do mal, você tem que fugir do pecado. Mas você tem que ter um momento a sós com Deus. Então Gideão aqui a gente vê que Gideão ele era um camarada bem esperto. E Gideão, não é à toa que Deus chamou ele. Enquanto muitos dos israelitas estavam chorando, estavam clamando, porque a Bíblia nos fala que eles vinham. Se vocês lerem aqui o decorrer do livro vou ler o verso de número 6 aqui, capítulo 6, o verso de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ou seja, os midianitas causaram uma desolação enorme no meio do povo. Os midianitas, eles assolaram o povo. Porque o que eles faziam? Eles chegavam lá na terra, eles não só colhiam para eles, não, mas eles destruíam, eles acabavam com tudo. Ei, muitas das vezes tem pessoas que estão querendo destruir com tudo, acabar com os seus sonhos. Mas o Deus que deu a estratégia certa para Gideão é o mesmo que vai dar a estratégia certa para você sair dessa sua situação. Vamos lá para o segundo tópico. O segundo, ele limpou a casa. Vamos lá? Vamos para o verso de número 25? Vamos ver o que diz o verso de número 25. Do mesmo capítulo de número 6 de Juízes. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber,
o segundo boi de 7 anos. Olha aqui, ó. Essa é a parte principal do versículo. E derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Ou seja, o que Gideão teve que fazer aqui? Para Deus dar a vitória, para Deus dar o livramento, ele primeiro teve que o quê? Primeiro ele teve que cortar o altar de Baal. Primeiro ele teve que dar uma limpada. Ele teve que dar uma faxinada. Sabe por quê? Porque aonde tem Baal, aonde tem Azerá junto, Deus não opera. Deus só vai operar, Deus só vai produzir um milagre na sua vida quando você se livrar do Baal. O que é o Baal que está atrapalhando a sua vida? O que é o Baal? Eu não sei. Você sabe qual que é o Baal que está na sua vida. O Baal que está na sua casa, talvez. O poste ídolo de Azera, eu não sei. Você sabe. Mas para Deus operar um milagre nessa noite, Deus manda te dizer que primeiro você tem que dar uma limpada, dar uma faxinada na casa. Vamos ver uma outra referência? Uma certa feita, Jesus ele disse, quando ele conta a parábola, no capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo das parábolas, no verso de número 8, ele diz assim: ou qual a mulher, eu vou ler aqui Lucas 15 e o verso 8, acompanhe aí comigo. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Ou seja, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? O Senhor Jesus querido está querendo dizer aqui o seguinte: quem que é essa moça? Pode ser você que está nessa situação dessa moça. E o que é uma dracma? Bom, vamos lá. Uma moça, quando ela estava desposada, ou seja, o que é desposada? Quando ela está noiva, ela está se preparando para o seu casamento, ela recebia do noivo de presente dracmas, que é o quê? Moedas. E com essas dracmas ela se adornava, ela se enfeitava com essas dracmas, elas se enfeitavam com essas moedas no seu cabelo, principalmente no cabelo que ela colocava essas dracmas. E essa mulher, e essa jovem aqui, vamos colocar uma jovem, e essa jovem aqui, ela perdeu uma dessas dracmas. Nossa, e agora? Se o meu noivo vir e ele vê que eu estou faltando uma dracma, como que vai ser? E agora, o que vai acontecer comigo? O que essa moça fez? Ela imediatamente, ela pegou e acendeu a candeia. Ei, você só vai conseguir achar algo na sua vida só se você acender a candeia. Você muitas vezes tem que acender a candeia no seu coração e começar a limpar. Pega a vassoura e começa a varrer, começa a fazer um autoexame. Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que é o famoso, o texto da Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É isso que é fazer um autoexame, é você se examinar, é você ver o que está em falta contigo. E essa moça, ela começa a varrer, ela pega e começa a varrer, ela começa a varrer, mas ela varre com a candeia acesa. Por quê? Porque no escuro você não enxerga nada. E o que é a lâmpada? Aqui, ó. A palavra de Deus que é a lamparina. É a palavra de Deus que é a candeia que você vai acender e começar a procurar, aí começar a limpar a sua casa. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é a palavra de Deus que é a lâmpada, é a palavra que vai limpar, que vai te clarear para você limpar o seu coração. O Espírito Santo me faz lembrar aqui da passagem de Marta e Maria, em São João, capítulo 11. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, qual foi a primeira coisa o que Jesus chegou e disse para Marta? Ei, Marta, remove a pedra. Jesus opera um milagre, mas a pedra quem remove é você. Você que tem que remover a pedra.
Tem um louvor até muito famoso que diz: remove a minha pedra. Não, Jesus não remove a pedra, Ele opera sim o milagre, mas a pedra quem tem que remover é eu, é você que tem que remover a pedra que está no seu caminho, a pedra que está na sua vida, muitas das vezes a pedra que está te atrapalhando. Começa a varrer, começa a fazer uma introspectiva na sua vida, vê qual que é a dracma, vê qual que é o Baal, vê o que está te atrapalhando. E Gideão aqui, ele reúne 10 moços da sua família, 10 dos seus empregados, obedecendo a ordem do anjo do Senhor, e ele foi lá e derrubou o altar. Por que Gideão fez isso à noite? Mais uma vez provando aqui a esperteza, mostrando aqui a perspicácia de Gideão. Se Gideão fizesse isso durante o dia, ele iria alcançar muito alvoroço, ele iria causar um alvoroço terrível naquela cidade, porque mesmo, olha para os irmãos ver que situação difícil, o povo clamou a Deus pelo socorro e pela libertação, mas se mexesse no Baal, o povo, porque o que o povo queria? O povo queria um culto sincrético. O que é um culto sincrético, irmão Johnny? É um culto na qual você adora a Deus, mas você também faz um cultinho ali a Baal, você adora ali um Azerá, e não tem problema, você faz uma mistura, e está tudo certo, está tudo certo. Ei, mas só que Deus, Ele não aceita culto sincrético, ou você adora a Deus, ou você adora a Baal, aí você escolhe. Mas nós recomendamos que o quê? Que você adore a Deus, que você busque a Deus. Se você que está aí me assistindo nessa noite, ou você que vai me assistir depois que essa live for ficar gravada, você que ainda não teve um encontro com Cristo, procure a Cristo. Estamos num momento difícil, num momento de pandemia, as igrejas estão fechadas, é verdade, não estamos tendo culto presencial, mas aí onde você está mesmo, você pode dobrar o seu joelho e entregar a sua vida para Cristo. Certamente eles vão colocar aqui na tela o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja, depois vocês podem entrar em contato, vai ter um pastor pronto para te orientar, pronto para te ajudar, pronto para te ajudar você a seguir os passos. Aqui vai ter um líder te orientando para você seguir o passo, para você seguir o caminho que leva para o céu, porque que nem eu já disse, nós precisamos de um líder, nós precisamos ter um guia. Por quê? Porque senão muitas das vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda. É por isso que Deus, Ele instituiu as lideranças. Se não tivesse líder, se não tivesse um pastor, certamente as ovelhas estariam todas desraigadas. É por isso que temos líderes, é por isso que o Senhor, Ele coloca obreiros para te ajudar, para te orientar no que você precisa. E Gideão aqui, ele fez isso. Ele começou o quê? Ele foi lá e cortou o poste. Ele foi lá, picou a madeira. E o que ele fez com essa madeira? Aí entra o próximo, ele edificou um altar ao Senhor. Ei, o que acontece? Irmãos, os irmãos podem ver, é um passo a passo. É um passo a passo. Primeiro, ele tem que ter diligência. Primeiro, ele tem que ser esperto, porque ele tem que ter estratégias, ele tem que saber a direção certa. Segundo, ele tem que limpar a casa. Para você alcançar o milagre, para você poder alcançar a sua vitória, você tem que ouvir a voz de Deus. Seja esperto, seja diligente, ouça a voz de Deus. Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele deu ouvido, ele deu crédito à voz do anjo do Senhor que apareceu para ele. E o que ele fez? Agora que já está limpo, agora que o Baal foi tirado, Baal saiu fora, sim, agora entra o Senhor, agora entra a presença do Senhor. Agora a presença do Senhor chegou-se até aquele local. E o que Gideão fez? Gideão edificou um altar ao Senhor. Gideão, ele edificou, vamos ver o verso de número 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que,
temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fê-los à noite. Ou seja, é aquilo que eu falei, acabei de mencionar para os irmãos. Gideão, ele usou a estratégia, ele fez à noite, mas ele o fez. Ele não deixou de dar ouvidos à voz do anjo do Senhor. Então ele começou a seguir o passo a passo dele. Vamos ver o versículo de número 26. O que o anjo do Senhor fala para Gideão? Vamos ver o 25, melhor dizendo. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que é de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Esse bosque aqui, meus irmãos, é que a tradução fala bosque, mas eu vou traduzir melhor para os irmãos. Isso significa o quê? Que era um poste. Os irmãos pensam em um poste, igual esses postes de madeira que tem na rua, e esse poste era um poste ídolo. Era um poste que o quê? Era dedicado a uma divindade, tá? Então, esse que é o bosque que a Bíblia fala, que a tradução aqui nos fala. A minha tradução é um pouco mais contemporânea, um pouco mais antiga, por isso que ela fala bosque. Algumas já até falam e corte a madeira, outras traduções falam e corte o poste. Tem umas traduções que já fala poste, tá? A Nova Versão Internacional mesmo, ela diz poste. Que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortastes do bosque. Ou seja, então Gideão, primeiro ele limpa, primeiro ele arranca fora o Baal, ele derruba o altar de Baal. Primeiro você tem que derrubar o altar de Baal. O que é? É tirar esse Baal do seu coração, é tirar o Baal da sua vida, é tirar o Baal da sua casa, é tirar o Baal do seu casamento. Eu não sei aonde está o Baal, mas você precisa tirar esse Baal da sua vida, você precisa tirar esse empecilho, isso que está impedindo de o Senhor entrar e operar, porque enquanto o Baal estiver aí, o Senhor não vai operar. Depois que Gideão tirou o Baal, ele edificou um altar ao Senhor. E vamos ver a sequência do texto. E levantando-se, pois, os homens, eu estou lendo o verso de número 28, daquela cidade de madrugada, eis que o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar novo edificado. Ou seja, Gideão limpou, cortou a lenha, usou o bosque para fazer de lenha, fez a lenha. Agora vamos edificar um altar ao Senhor. Primeiro você limpa, você tira fora, depois você edifica um altar ao Senhor, depois você adora ao Senhor. É assim, essa é a sequência exata. Primeiro limpa, primeiro a limpeza, depois derruba, depois você constrói um altar, e aí você sacrifica ao Senhor. Vamos ver o versículo de número 34, o que acontece com Gideão depois de tudo isso? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Ou seja, olha o passo a passo. Primeiro veio a limpeza, primeiro ele tirou aquilo que estava impedindo. Segundo, ele cortou o bosque, ele fez a lenha, ele cortou o poste, ele fez aquele poste de lenha. Segundo, terceiro, ele edificou um altar ao Senhor. E aí no verso de número 34 fala que o Espírito do Senhor veio até Gideão. Ei, o Espírito do Senhor só vai até você depois que você começar a se livrar, depois que você começar a seguir esse passo a passo aqui de Gideão, que você vai ver a vitória que você vai ter na sua vida. E Gideão, depois que ele toca essa buzina, depois que ele começa a clamar,
ele começa a levantar um clamor muito grande, e esse clamor era o quê? Era um clamor de convocação. Ele começa a convocar, ele convoca os povos de Benjamim, de Naftali e de Manassés, e ele começa a mandar mensageiro para todas essas tribos. Por quê? Porque eram tribos vizinhas, eram as tribos que estavam ali vizinhas, e aí Gideão reuniu um grande exército. Gideão conseguiu reunir, por quê? Primeiro, o povo estava todo com medo, o povo estava todo temeroso por conta dos midianitas. Agora que levantou um líder, agora que levantou uma pessoa, o Gideão conseguiu reunir 32 mil. Mas só que saiba de uma coisa: levantes contra a sua vida virão depois que você começar a fazer tudo isso. Vamos ver o que o povo da cidade ameaçou a Gideão? Versículo de número 29. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Que coisa? Quem que derrubou o poste? Quem que derrubou o altar? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. É isso que muitas das vezes não dá para entender no ser humano. O ser humano está sofrendo, o ser humano ele clama a Deus, e quando Deus vem dar a vitória, quando Deus chega com a providência, o povo ainda se levanta, o povo ainda acha que não é. O que o povo quer? O povo quer servir a dois senhores, mas nós sabemos que somente a Deus nós devemos servir. E eles inquiriram a Joás, chamaram Joás e falaram assim: ó Joás, o seu filho derrubou o altar, e aí? Mas graças a Deus que nessa hora, o pai de Gideão, Joás, ele foi um homem esperto também, ele foi um homem inteligente. Ele diz: é o seguinte, por que vocês estão preocupados com o Baal? Por que vocês estão aí lutando por esse Deus? É o seguinte, se ele realmente for Deus, ele que vai lá tratar com o meu filho. Deixa que Baal vai lá e se defenda. E Baal se defendeu? Baal se defendeu nada. 1 Reis, capítulo 17, nos conta a história de Elias e os profetas de Baal. A mesma coisa. 450 profetas de Baal, todos começaram a clamar. Todos começaram a clamar, a se retalhar, e começaram a fazer tudo o que precisava para chamar a atenção do Baal, e nada do Baal atender. Sabe por quê? Porque o Baal ele não pode atender. Muitas das vezes o Baal ele até te ajuda, aí eu vou levar você para o buraco. O Baal muitas das vezes ele te ajuda você a ir a passos largos para o inferno. Ei, tira esse Baal da sua vida e você vai ver o como que as coisas vai começar a fluir na sua vida. Depois que Gideão reúne os 32 mil, a Bíblia nos fala que o Senhor chegou para Gideão. Talvez Gideão olhou para aquele exército e falou assim: epa, agora eu estou com tudo. 32 mil guerreiros, 32 mil para lutar ao meu lado, agora sim a vitória vai ser certa, agora a vitória vai ser minha. E aí Deus diz para Gideão: ei Gideão, tem muita gente aí que é fraco, tem muita gente aí que é covarde. Sempre tem aqueles que é mais, que é aquele que é covarde, aquele que é medroso, aquele que só de você olhar meio torto para ele já está correndo, mas ele estava ali, com as pernas tremendo, mas estava. E aí Deus manda Gideão pôr um clamor: aquele que for covarde, aquele que for tímido e medroso, que vai embora. E aí a palavra de Deus nos fala, quer ver? Capítulo 7 e o verso de número 3, acompanha aí comigo. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficou. Talvez naquele momento Gideão
olhou, 22 mil foram embora, ou seja, praticamente 2/3 do exército foi embora, 2/3 do exército se perdeu. E Gideão pensou, podia ter pensado, mas e agora? E agora eu perdi esse tanto de gente, o que vai ser de mim? Será que eu só com 10 mil? Mas os midianitas são como a areia da praia. O exército dos midianitas não dá nem para contar de tão numeroso que eles são. Ei, às vezes o problema na sua vida pode ser gigantesco, o problema pode ser enorme, o problema pode ser de um tamanho que você olha e você não vê solução. Mas para Deus não existe nada difícil, nada impossível. Deus usa de maneiras mais inusitadas para te dar a vitória. Vamos acompanhar o que ainda Deus fez para Gideão. E verso de número 4, do capítulo de número 7. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Eu acho que se fosse eu falaria, mas Senhor, como assim, Senhor? 2/3 já foi embora e o Senhor ainda fala que tem muita gente ainda? Pois é, Gideão, tem muita gente, que esse tanto aí não opera o milagre. Faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, contigo este irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão pega aqueles 10 mil e desce tudo para o riacho. Vamos beber água, vamos beber água. E aí vamos lá beber água. E aí a palavra de Deus nos fala que aqueles que levaram a mão nas águas, fizeram com a concha da mão e lamberam a água, esses foram os escolhidos. E quantos que foram, irmão Johnny? Foi pelo menos uns 9 mil, acho que pelo menos uns 1.000 foi reprovado, mas uns 1.000 foi reprovado? Não, o Senhor tirou mais 9.700 homens daqueles 10 mil, olha que coisa. Gideão foi com 300 homens, talvez Gideão olhou para aqueles 300 homens e falou: Senhor, o que eu vou fazer com 300 homens? O que eu vou fazer com isso? A olhos humanos, meus irmãos, parece impossível. Parece impossível. No livro de 2 Reis, se não me falha a memória, no capítulo de número 6, se não foge a minha memória, é quando Samaria é cercada. Sabe o que Deus usou? Deus usou 4 leprosos. Quando aqueles 4 leprosos se dispuseram quando aqueles 4 leprosos se dispuseram a marchar para o exército do acampamento dos sírios, o Senhor deu a vitória. O que o Senhor fez eles ouvirem? O Senhor fez eles ouvirem como se fosse o som de muitos carros. O Senhor fez eles ouvir como se fosse o som de um gigantesco exército. Eu achei aqui, é 2 Reis, capítulo de número 7. Versículo de número 6. Olha o que diz aqui. Olha aqui. Porque o Senhor fizera ouvir ao arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. 4 leprosos que estavam à porta de Samaria, eles começaram a marchar, e Deus fez no ouvido dos sírios, eles ouviram esse barulho, esse grande exército. Com Gideão foi a mesma coisa, porque muitas das vezes Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer qualidade. Como que está a qualidade do seu tempo com Deus, a qualidade da sua adoração? Deus, Ele não se preocupa com quantidade, não.
Deus não se preocupa com isso. Deus não se preocupa com a sua conta bancária. Deus não se preocupa com o seu dízimo gordo, não. Deus se preocupa com a qualidade da sua adoração. Como que está a qualidade do seu serviço para com Deus? Gideão, com os seus 300, ele vai e olha as armas. E as armas? Mas então, se Gideão foi com 300 homens, então certamente Gideão ele deve ter ido com armamento pesado, ele deve ter ido com armas nucleares, cântaros e tocha. Olha a arma, cântaros e tochas. Olha as armas que Deus deu, cântaros e tocha. Muitas das vezes Deus não usa aquilo que você pensa, aquilo que você imagina ser. Não, Deus faz as coisas do jeito dele. Deus faz as coisas do jeito dele. Quer ver? E tem outra, e teve buzinas também. Olha o verso de número 20, olha a estratégia de guerra de Gideão. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as espadas, as metralhadoras, é isso que diz aí, as tochas acesas, e na suas mãos direita a buzina que tocavam e exclamavam: a espada do Senhor e a espada de Gideão. Olha o verso de número 21, e ficou cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército se deitou a correr, gritando e fugindo. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-síria, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Ou seja, olha as armas que Deus deu para Gideão, olha as armas. Mas você sabe por que Deus fez isso com Gideão? Porque Deus fez isso com os 300? Para me finalizar aqui. Porque Deus não queria que eles se gloriassem. Deus não queria que eles achassem que eles eram os bons, que eles eram os taus. Não, nós não somos nada. Eu não sou nada, você não é nada. Mas a glória é toda dele. A glória pertence somente a Deus, porque Deus vai fazer as coisas do jeito dele. Muitas das vezes a gente tenta achar um atalho, muitas vezes a gente tenta achar um caminho para Deus, falar: Deus, talvez se for por aqui, eu acho que é melhor, Deus. Não, Deus faz as coisas do jeito dele. Olha o que Deus fez, com 300 homens, com tochas, com cântaros. O que é cântaro? Cântaro é um vaso de barro, irmãos, que usava-se para armazenar água. Olha, com cântaro, com um vaso de barro, Deus deu a vitória para Gideão. Deus, ele chegou e livrou Israel da mão dos midianitas. Fique com essa palavra, que o Senhor possa te engrandecer rica e poderosamente, mas saiba que é do jeito de Deus e não do seu jeito. É do jeito que Deus quer fazer, não muitas das vezes do jeito que você acha que é, do jeito que você, desse jeito é mais fácil. Não seria mais fácil Deus ter usado os 32 mil? Seria, mas não. Deus, o que ele queria provar? Que ele queria provar que é Ele que faz. Da mesma forma que no livro de 2 Reis, no capítulo 7, que nós lemos aqui, que Deus usou 4 leprosos, e desses 4 leprosos ouviu-se um grande ruído de um grande exército, e na verdade eram só 4 leprosos,
Fique com essa palavra. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando a sua vida ricamente e poderosamente. Mas faça como Gideão fez. Primeiro, uma limpeza. Primeiro você limpa. Primeiro você tira aquilo que está te impedindo de chegar a Deus. Tira aquilo que está te separando de Deus. É você que tem que tirar. Eu não sei o que é, mas você sabe. Você tira. Primeiro você tira. Depois você monta um altar. Adore ao Senhor. Depois a glória do Senhor vem sobre a sua vida. E aí depois que a glória do Senhor vem, aí é só glória. Aí a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Que Deus continue vos abençoando rica e poderosamente. Quero dizer que estou com muita saudade dos irmãos, que não vejo a hora dos cultos voltarem a ser presenciais, para que nós possamos estar aqui, adorando, glorificando, sentindo a presença do Senhor. Mas que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por essa maravilhosa palavra. E vos saúdo na paz do Senhor, irmãos aqui presentes, e os irmãos que estão aí do outro lado desta câmera à distância, ouvindo esta live, este culto ao nosso Deus. Mediante essa palavra que nós ouvimos, eu estava ouvindo e pensando naquela passagem que o apóstolo Paulo nos diz, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, para agir, não precisa do meu conhecimento, da minha sabedoria, da sua, ou do seu poder, daquilo que você possa ter em mãos. Mas Ele tem poder para fazer grandes coisas, usando como aquela viúva que só tinha um vaso de azeite, uma botija de azeite, e foi ali que Deus operou através do profeta Elias. Eu vou louvar ao Senhor com este hino, e os irmãos, louve a Deus comigo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos se lembram, eu estava ouvindo ainda o nosso irmão Johnny ministrando a palavra, e pensando que o exército de Gideão, 32 mil para 300, a diferença é grande, né? Aleluia, é muito grande. E Deus precisou só daqueles 300 para ele agir, que na verdade ele não precisava de ninguém, foi ele que agiu. Lembre, irmãos, que Jesus também vem buscar os seus escolhidos. O irmão Johnny falou aqui que não precisa de quantidade, é qualidade. Saiu 600 mil homens de guerra lá do Egito, e só 2 pôde entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Noé, na sua geração, era muita gente, e todos pereceram nas águas do dilúvio, mas só Noé e mais 8 puderam entrar na arca e poder sair vitorioso. Louvado seja Deus. Eu vou louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga ao fraco, sou forte. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, quando preciso contigo falar,
Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce mais pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou. Tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Jesus, aleluia. Amém, graças a Deus. Aqui nós temos boa palavra, nós temos hinos espirituais e o nosso coração se alegra. E você também continue se alegrando na presença do Senhor. Estamos aqui quase finalizando o nosso culto, mas eu quero dizer que muitas vezes as pessoas procuram uma maneira para que possa endireitar a sua vida, da sua família. O irmão Jones, muito feliz aqui na sua palavra, que Deus continue abençoando o irmão Jones. E estas receitas, meus queridos irmãos, de a gente poder melhorar de vida, de a gente poder ter uma paz, né? Ter aqui tranquilidade. O irmão Jones usou um personagem bíblico, e nós temos receita para tudo dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que o irmão Jones disse a respeito da biografia, da vida de Gedeão. Já é uma receita que é impecável se nós seguirmos. Aleluia, glória a Deus. Grandes e grandes resultados nós teremos. Então nós estamos muito felizes nesta noite em poder participar de um culto tão maravilhoso como esse, hinos espirituais, e nós estamos alegres. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve conosco, nos ouvindo, compartilhando este culto, e eu tenho certeza que Deus continuará lhe abençoando. E conforme aqui eu disse no início do culto, que nós iríamos interceder por cada pedido de oração. Então nós cremos realmente que a oração intercessória, né? Ela tem efeitos maravilhosos da parte de Deus. E a oração intercessória é uma coisa engraçada, né? Às vezes nós achamos que pode ser demorada, né? Ou pode ser no mesmo instante, mas a oração intercessória, ela percorre um percurso muito rápido, pastor Jurandir. Ela percorre um percurso que nem a velocidade da luz pode chegar. Nós intercedemos aqui por alguém, chega no trono de Deus rapidamente, e Deus, pela sua misericórdia, estende as mãos e abençoa aquelas pessoas que nós estamos intercedendo. Então a oração intercessória, ela tem, sabe o que, pastor? Sabe o que tem a intercessão? A oração intercessória é uma coisa que nós sentimos que é amor ao próximo, né? É amor ao próximo, quando nós estamos orando por alguém necessitado, pedindo para Deus que Deus o abençoe. Então nós vamos fazer agora aqui esta oração, vamos clamar ao Senhor. E eu tenho aqui o pedido de oração
a nossa irmã Cíntia, ela pediu oração para a Andressa, que está aniversariando hoje, né? Então nós vamos orar para que Deus continue abençoando a Andressa e pedir para Deus que ela viva até que o Senhor venha. Parabéns, Andressa, nós vamos orar. A irmã também, Rose Mourão, ela está pedindo pela irmã da sua cunhada, que está numa situação muito delicada com esse problema da Covid aqui, está entubada, e nós vamos orar, crendo que Deus pode estender a mão. Também nós temos aqui o pedido do irmão Deral, para a sobrinha Gabriela. A nossa irmã Sandra Aparecida também pede oração para a sua família, e nós vamos estar intercedendo para que o Senhor aí estenda as tuas mãos. Outra pessoa que nos pede oração é a irmã Eliane. A nossa irmã Eliane, ela é lá do Rio de Janeiro, sabe? E ela é prima da minha esposa, que sempre nos acompanha aqui e também está com o Covid. E nós vamos orar. Nosso irmão João Batista, né? Ele precisa muitíssimo das nossas orações. Também nós vamos orar. O irmão pastor Jurandir aqui está pedindo também oração para a sua filha, que irá viajar no próximo sábado. Está programado para o próximo sábado. Ela está retornando para a Inglaterra, para que Deus leve ela em paz, da mesma maneira que ela veio, e que Deus venha cuidar de uma maneira muito especial da nossa irmã, que nós conhecemos aqui, né? Então, vamos orar a Deus. Então, nós vamos orar e logo encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado. Amém? Você que está aí na tua casa, nos ajude aí em oração. Vamos interceder por todos esses pedidos que foi feito aqui. Leva a Deus em oração, crendo, com fé, porque nós temos certeza que Deus pode fazer isso. Ele é poderoso, né? Ele fez Gideão vencer com apenas 300, né? Como que Ele não pode dar vitória para essas pessoas? Nós cremos nisso, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, apresentando o Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo faz, o Senhor que é o médico dos médicos. Nós queremos pedir ao Pai querido, por todos esses pedidos que foram formulados, crendo que o Senhor pode, de uma forma muito especial, cuidar do caso de cada um, das famílias, Pai querido, dos aniversariantes, Pai querido, aqueles que estão internados, aqueles, ó Pai querido, que estão em situações difíceis, Pai querido. Abrange, Senhor, abrange, Pai querido, estes pedidos de oração dessas pessoas, querido Pai, porque nós sabemos que o Senhor, Pai querido, nos abençoa pelo amor que nós temos pelo nosso próximo. O Senhor pode atingir, Pai querido. Oh meu Senhor, continua nos abençoando, continua nos dando graça, continua, Senhor, nos entusiasmando, ó Pai querido, pela Tua obra, intercedendo, ó Senhor, para aqueles que necessitam. Deus Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, abençoa todos os ouvintes, Pai querido, aonde estiver, as suas famílias possam ser, ó Pai querido, abençoadas pelas Tuas mãos santas. Ó meu Senhor, nós cremos, Pai querido, e nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, o nosso Mestre maravilhoso Jesus, é no nome dEle, o nome santo, poderoso, o nome justo, o nome fiel, que nós cremos, Pai Santo. Opera maravilhas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que o grande, imenso amor de Deus e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, possa repousar sobre
todos, sobre cada um, nós podemos dizer e vocês podem digitar: amém. Graças a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.